Vamos começar resolvendo a equação diferencial 2x menos 1, que multiplica dx, mais 3y mais 7 vezes dy igual a zero. Primeiro, não vai esquecer que a nossa equação diferencial exata, ela tem o seguinte formato. Vou colocar aqui, ó, m de x e y, você coloca assim, vezes dx mais um n de x e y vezes dy. Então, ela tem que ter esse formato e ela vai ser uma diferencial exata se você derivar esse m em relação a y, sempre ao contrário. Se aqui acompanha dx, você deriva esse m em relação a y, tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Se isso acontecer, a gente fala que a equação diferencial é exata e a gente vai atrás de uma f que obedece a algumas condições. Olha lá. Como é que eu faço então? Primeiro eu percebo que realmente essa minha equação diferencial, ela tem primeiramente essa aparência, ó. Aqui seria o meu m e bem aqui o meu n. Então aqui eu tenho m e eu tenho n. Basta ter essa aparência para ser uma equação diferencial exata? Não. Você tem que calcular essa condição aqui para ver se é ou não é igual. Você tem que verificar se isso aqui é verdadeiro ou não. O que é que eu vou fazer? Eu vou derivar esse m em relação, se aqui acompanha dx, você deriva em relação a y. Vamos derivar? Derivada de 2x em relação a y é zero. Derivada de menos 1 também é zero. Vamos para esse outro lado. Eu vou ter que derivar esse n aqui em relação a x. Observe o seguinte, que a derivada de 3y em relação a x é zero e a derivada de 7, derivada constante, também é zero. Opa, isso aqui é verdadeiro. Logo, você já sabe que essa minha equação diferencial aqui, ela é exata. Agora que eu sei que ela é exata, eu posso começar a resolver a minha equação diferencial. Que aí eu vou ter o seguinte, nunca você pode esquecer que esse m, na verdade, ele seria a derivada parcial de uma f em relação a x e esse n aqui é a derivada parcial de uma f em relação a y. Então, é daí que vai começar o esquema. Você faz assim, ó, a minha derivada parcial de f em relação a x vai ser esse valor aqui, 2x menos 1. E a minha derivada parcial de f, você coloca aqui derivada parcial de f em relação a y, vai ser esse valor 3y mais 7. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral de um lado do outro lado, a integral de um lado e do outro lado, atrás dessa tal f. Olha só, na primeira situação, você faz assim, a integral de uma derivada é o conteúdo, vai ser a própria f. Aqui, eu estou calculando a integral em relação a x. Esse 2 sai, teorema de Namarra, a integral de x elevado a 1, você aumenta uma unidade, vai ficar x a segunda, e aí divide pelo próprio expoente, que é 2. A integral aqui de 1 vai ser o x, mais uma constante que poderá depender aqui de y, tá bom? Aqui nunca esqueça, como eu estou fazendo a integral em relação a x, constante para a gente é um número ou alguém que só tenha y, por exemplo, por isso que a gente coloca a expressão dessa maneira. Aqui você faz o mesmo esquematozoide. Vai ficar que a minha f será, aqui o 3 sai, teorema de Namarra, a integral em relação a y, de y será y a segunda dividido por 2, a integral de 7 em relação a y será 7y, mais uma constante que poderá depender de x. Agora, dessas duas condições, eu vou tirar minha resposta. A minha função que eu quero obter, que é uma função que tem duas variáveis, você faz o seguinte, você pega todo mundo que apareceu aqui na primeira condição e na segunda condição. Se tiver iguais, não há necessidade de repetir. Observe logo um detalhe aqui, que aqui você pode cancelar. Eu não tenho ninguém que é igual. Então, o resultado vai começar a ficar assim, ó. X a segunda que apareceu na primeira. Eu tenho bem aqui mais 3 sobre 2y na segunda. A ordem das parcelas não altera aqui. Você coloca na ordem que quiser. Menos x
Bem aqui eu vou colocar mais 7y, mais uma constante aqui que eu vou chamar de C1, essa minha constante. Vamos agora compreender o seguinte, qual é o papel desse C em função de y que a gente coloca? Entenda bem, esse C em função de y representa, por exemplo, essa minha expressão bem aqui. Olha só um detalhe, se você pegar essa expressão, substituir bem aqui, e quando você derivar essa minha função em relação a x, isso aqui é uma constante, porque não tem x nenhum. E y aqui não é a variável quando você deriva em relação a x. A minha variável é x, aqui é uma constante e a derivada vai ser zero em questão. Mesmo lance acontece aqui. Esse c em relação aqui a x, c em função de x, seria, por exemplo, essa minha expressão aqui. Quando eu derivo essa minha função em relação a y, esse cara aqui vai zerar, tá bom? Outro detalhe que você não pode esquecer é que essa minha função, toda vez quando você resolve uma equação diferencial exata, quando a gente fez a demonstração dessa expressão aqui, isso aqui será sempre igual a uma constante. Vou chamar essa constante aqui de C2, por exemplo. E aí eu posso reescrever da seguinte maneira: x à segunda mais 3 sobre 2y à segunda menos x mais 7y, está somando, passa subtraindo, uma constante menos outra constante será uma constante. É assim que você coloca a sua resposta. Agora eu vou deixar a próxima questão, que ela diz o seguinte: resolva a equação diferencial 5x mais 4y vezes dx mais 4x menos 8y na terceira vezes dy igual a zero. Utilize a mesma ideia para resolver essa questão. Te espero na próxima videoaula aqui no canal Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa videoaula, assista nossas próximas aulas aqui no canal, se ligue, deixe sempre seus comentários, compartilhe para os seus amigos. Aqui no canal Rapidola, tenha a preocupação de sempre trazer conteúdo para você. Se ligue, garoto e garota Rapidola.